Hello friends and welcome back to another video. Today we're going to talk about two things, accent and pronunciation. What's the difference between those two and which accent should you focus on and try to learn? Então meus amigos, hoje nós vamos falar de pronúncia e sotaque. Qual é a diferença? Qual pronúncia você deveria focar mais em aprender ou tentar aprender melhor? Eu estou olhando para a câmera aqui, estou ficando um pouco nervoso, mas tudo bem, não tem problema. Let's get started! Então existe aí grandes debates sobre pronúncia, devo focar na pronúncia, não devo focar na pronúncia, o sotaque é importante, não é importante, qual deles eu devo aprender, enfim, vamos lá, tem gente que se pega no pau literalmente por causa disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sotaque, você vai ter diferentes sotaques no mundo inteiro, mas nós precisamos entender algumas coisas interessantes sobre praticidade. Qual é a praticidade maior? É você aprender aqueles sotaques que são os mais proliferados no mundo, que seriam o britânico e o americano, não é? Tem muita gente que vai dizer aí, mas tem mais pessoas que falam inglês que não são americanos e não são britânicos. Enfim, mas eles aprenderam de algo que derivou do britânico ou do americano. Por que o americano é importante? Porque é uma cultura difundida em todo o mundo, através das séries, através dos livros deles, através da tecnologia, de tudo que eles inventam, do Facebook na Califórnia, lá o Vale do Silício, Silicon Valley. Por que o britânico? Porque também, de lá que veio os Estados Unidos, né? E também é uma cultura muito proliferada e os caras têm uma grande importância no mundo, na Europa. Enfim, e dali os europeus também aprendem inglês com eles e tal. Foca nesses dois, eu diria em termos de praticidade. É claro, mas eu vou pra Austrália, vou aprender lá. Pô, a Austrália deriva do inglês britânico, então você vai, de certa forma, estar aprendendo também o inglês britânico. Agora, uma coisa que você tem que entender aí é o seguinte, qual deles eu vou focar? O britânico, o americano, o canadense, enfim. Você precisa ver o que é mais prático pra você, pros seus objetivos. Onde você pretende viajar, talvez, ou o seu sonho é trabalhar numa empresa americana, lá, sei lá, em Washington, né, na Flórida. Então você vai focar naquele que se encaixa melhor com os seus objetivos. Se o seu objetivo for Inglaterra, Europa, Irlanda, então você vai focar mais naquele. Mas o que eu quero dizer também é o seguinte, não tem como você só focar no outro. Você vai aprender muita coisa de todos eles, porque os materiais que nós temos disponíveis hoje na internet, através da televisão a cabo, né, alguns pacotes até não tão caros, mas que já tem aí MSNBC ou BBC, essas coisas, e também na internet, né? Nós temos o britânico e também temos Fox News, os americanos e tal. Então o que você deve fazer? Praticar tudo aquilo que você ouve, ou seja, pratica o inglês americano, pratica o inglês britânico. Não fica com essa preocupação na cabeça que tem que ser só um, tem que ser só o outro. O que você escutar, as frases que você escutar, você vai praticar. Porque não importa onde você vá, se você fala inglês americano ou inglês britânico, você vai conseguir se comunicar. Não, mas eu estou lutando por uma vaga lá nos Estados Unidos numa empresa tal. Pô, você vai focar, claro, no inglês deles, né? Pra sua praticidade. Eu estou lutando por uma vaga lá na Inglaterra, vai focar no inglês deles, dos britânicos. Então você vai praticar tudo. Então algumas pessoas vão falar, mas sotaque é diferente de pronúncia, não sei o que. Com certeza, sotaque é diferente de pronúncia. Mas se você pegar pela ótica da pronúncia ser, digamos, a melodia da língua, a forma correta de dizer, por exemplo, a palavra urinal em inglês americano é o mictório. Se você for em inglês britânico é urinal, então é diferente, aí a pronúncia é diferente. Mas é sotaque. Pô, mas é pronúncia, é diferente. Você falar isso nos Estados Unidos, talvez a pessoa não vai entender. Só que são essas peculiaridades. Independente do sotaque, você vai começar a aprender a forma que as coisas são ditas em diferentes lugares do mundo. O mais importante de tudo é que se você tiver um inglês geral, que você consiga se comunicar, as estruturas mais importantes do inglês, você domina lá desde o básico, o verb to be e tal. Não que você tenha que estudar gramática, mas você entenda essas estruturas, mesmo sem saber o nome delas, ou falar sobre o futuro, sobre o passado, as construções das frases. Quando você sabe isso em inglês, você não tem dificuldade em adquirir os sotaques na medida que você tenta, é claro. Outra coisa que você não deve fazer é ser relaxado com a questão do sotaque. Você deve sempre focar em querer adquirir a pronúncia, o sotaque que seja correto das coisas que você ouve. Quando você faz qualquer coisa na vida, independente se aprender inglês ou aprender alemão, se você tentar fazer isso de uma forma bem feita, você automaticamente estará colocando esforço. Quando você tenta falar inglês com esforço, que você se empenha em fazer bem feito, você começa a tentar repetir mais de uma vez as frases que você ouve e tentar copiar mais o sotaque que você está escutando, ao invés de você fazer aquela coisa desleixada, escuta uma vez, repete, não fica certo, não sei se está certo ou não, mas vou ficar falando assim mesmo. Então tudo aquilo que você faz porcamente, digamos assim, com preguiça, tem um resultado ruim.
ruim. E aquilo que você faz com esforço, que você se dedica, você vai ter um resultado bom. Isso aí em qualquer coisa na vida, você deve saber muito bem disso, conhece pessoas que se esforçam e têm resultados bons e pessoas que são preguiçosas e fazem aquelas coisas tudo nas coxas, como se diz, né, empurrando com a barriga, que tem um resultado ruim. O que eu quero dizer pra vocês aqui com isso, o mais importante de tudo, pratiquem com vontade mesmo, com esforço. Repitam várias vezes as frases que vocês escutam, aquilo que vocês aprendem, assistem na televisão e tudo mais. Claro, tudo de acordo com o seu nível, né? Se você não sabe nem por onde começar, começa aí no meu canal, na playlist de inglês básico, já começa lá do zero mesmo e depois você começa a pegar os materiais que eu indico pra estudar, que são extras. Então essa é a mensagem de hoje. Ao passo que você não precisa ficar com aquela preocupação horrível, qual que eu vou aprender americano, britânico e tal, você precisa ter uma preocupação com a pronúncia correta em termos daquilo que você está escutando, seja britânico ou seja americano, para que você faça bem feito. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então quando você faz uma coisa bem feita, você tem um resultado bom. Então seu inglês vai ser muito bom se você fizer uma coisa bem feita, que é praticar, dando a devida importância para aquilo que você está aprendendo, prestar atenção na aula, esse tipo de coisa, que as pessoas que não gostam de fazer bem feito não prestam atenção na aula, ficam no WhatsApp, ficam bagunçando, ficam passando recadinho, e óbvio, depois chega no dia da entrevista de emprego, o cara que prestou atenção na aula, que praticou várias vezes, ele vai falar muito bem, e o cara que não fez isso não vai conseguir. E você vai se dar bem se você conseguir aprender essa estrutura central do inglês, tipo como um núcleo, e o resto você vai aprendendo as ramificações, que são o vocabulário, as formas diferentes de falar coisas em inglês em diferentes países. Isso vem com o tempo, com a experiência. Thanks for watching this video. Quero saber o que você achou desse vídeo, da minha opinião. Deixa o seu comentário, curta esse vídeo, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. And as usual, my friends, I'll see you in Germany. No, just kidding. Our next class. Bye bye now.